Olá! Hoje gostaria de falar sobre como ser eficiente ao usar a aromaterapia. Para falarmos dessa eficiência, vou relembrar aqui um pouco do que se trata a aromaterapia. Pois então, a aromaterapia é o uso dos óleos essenciais que têm origem das plantas. E esses óleos são obtidos por processo de destilação na maior parte dos casos. E eles vêm carregados de uma centena de componentes químicos que hoje em dia existem uma série de estudos científicos que comprovam os efeitos positivos quando são administrados no corpo humano e até nos animais. A prática da aromaterapia, ao meu ver, existem de 3 formas principais, que são: a primeira abordagem é a alopática clínica, onde a atenção dos óleos essenciais é dedicada diretamente para a ajuda do sistema imunológico do corpo. Para o quê? Para combater bactérias, vírus. E nessa questão existe um leque muito grande de conhecimento profundo das patologias para o uso correto dos óleos essenciais. A segunda abordagem é na parte da estética, conhecida como aromacologia, cujo foco principal é no uso em cosméticos. E a terceira abordagem é a abordagem holística, que é onde eu atuo. E o que é a abordagem de uma terapia holística, né? Para isso é assim, vamos pensar um pouco na origem da palavra holístico, que ela tem como raiz o termo holos, que em grego significa todo ou inteiro. Dessa forma, a gente pode pensar e entender que os tratamentos holísticos reconhecem que um problema de saúde não é apenas uma questão física, mas também o resultado do desequilíbrio emocional e energético. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Imagina assim uma situação em que uma pessoa traz a queixa de dor de cabeça e que em algumas situações a gente, como aromaterapeuta, né, a gente traz o uso da aromaterapia, vamos supor, do óleo de lavanda. E a questão dele é o quê? Cansaço mental, corporal. E o uso do óleo de lavanda vai ser suficiente. Aí vai ter outras situações que a queixa é a mesma e que o óleo de lavanda não vai ser suficiente. É nessa situação que a gente tem que estar atento e explorar esse paciente de uma forma, até se for necessário, para encaminhar para um especialista, para poder avaliar essa queixa. E a gente poder ter um quadro, né, mais seguro para poder trabalhar, como que a aromaterapia pode atuar, porque às vezes pode ter um quadro comprometido, o início de um tumor, de um aneurisma, não sabemos. E se a aromaterapia for um processo em que o paciente encontre para poder trabalhar, a gente vai poder trabalhar com segurança. Então a gente tem que saber o nosso limite da gente poder atuar. Então esse olhar holístico envolve o que? Essa responsabilidade, saber qual é o nosso limite de atuação, saber encaminhar o paciente para um especialista quando necessário e assim ele poder trabalhar com a terapia holística também. E aí, situações que envolvem perturbações emocionais que podem levar a um desequilíbrio mental e psíquico, a aromaterapia é um recurso de apoio terapêutico quando ele é bem direcionado, não só com o intuito de eliminar o sintoma, e sim de poder dar um suporte emocional necessário para que a pessoa possa acessar as histórias, as questões que estão envolvidas nesse sintoma. Ali atrás da dor de cabeça podia ser algo físico. Aqui, a gente olhando como um olhar holístico, poder ajudar a pessoa nesse processo de somatização que ela está trazendo. Poder ajudar ela a ver o contexto de vida dela. A gente trazer um olhar ampliado. Ver as situações que ela está envolvida,
reconhecer as possíveis origens daquele transtorno que ela está passando. Mas aí, de repente, vocês podem me questionar, mas Cris, eu não sou terapeuta, psicoterapeuta, essa não é a minha pegada, né? Fazer terapia com o paciente. Isso não é um problema que você pode resolver, né? Esse é um problema que você pode resolver com parcerias, com psicólogo, psicoterapeutas que façam esse trabalho e você pode somar isso ao seu paciente. Se essa for a questão também, né? Que às vezes não é. Porque a saúde, para mim, ao ver, ela tem essa inteireza dessa harmonia em todos os aspectos da vida. E qualquer terapia que podemos nos utilizar, ela deve levar isso em conta. Ou seja, olhar para um sintoma, reconhecer o indivíduo que está ali atrás e não ter ter o indivíduo de uma forma simplista limitada. E ter a aromaterapia como alívio para aliviar esses estados emocionais, depressão, ansiedade, não é o caso. É isso que eu quis dizer. Aliviar não significa necessariamente curar. Devemos trazer o contato, ver a origem da história do paciente, dessa pessoa que chega para o nosso contato. E ajudar ele a ir para um processo de autoconhecimento e amadurecimento do seu processo emocional, psíquico, espiritual até. E na minha prática enquanto aromaterapeuta, eu percebo que muitos pacientes meus, quando o sintoma é eliminado, os seus conteúdos emocionais começam a surgir do inconsciente, que até então não era possível acessar devido à fragilidade emocional e psíquica que ele estava vivendo. E nesse momento o paciente pode dar um giro na sua vida e poder realizar a transformação da sua relação com a vida. A aromaterapia nesse contexto, ela viabiliza a possibilidade da pessoa poder olhar seus contextos de vida e a partir disso poder lidar de uma maneira diferente de como vem lidando com a vida. Ajuda a trazer uma estrutura para essa nova consciência da sua história pessoal. Ele muda, a história está lá, mas a forma de ele olhar é diferente. A base do trabalho da aromaterapia é ter essa prescrição individual, ou seja, acompanhar o indivíduo na sua trajetória de vida, olhando cuidadosamente para os aspectos que se apresentam e assim criar a combinação dos óleos essenciais, que é a energia, né? A sinergia, dos óleos essenciais de acordo com cada momento do seu processo de trabalho. E é o motivo pelo qual ele veio trazer, né? Que ele veio buscar a ajuda. Pois no processo de cura, o paciente estando no acompanhamento terapêutico, ele vai poder aprofundar mais no seu processo pessoal, de forma a eliminar o sintoma inicial que deu início ao tratamento. Eu não quero aqui, gente, dizer em hipótese alguma, falar que o trabalho com a aromaterapia é a cura total para as soluções dos transtornos, né, que ele está vivendo e que a vida apresenta, mas que a aromaterapia é um recurso que, quando bem administrado, bem orientado e respeitando a individualidade de cada um, pode ajudar a amadurecer, fortalecer o seu sistema emocional, mental e físico para poder lidar com as suas questões do dia a dia. Pois as nossas questões existenciais, dificuldades, desafios do dia a dia vão estar ali sempre presentes, gente, não tem como. Quanto a isso, não temos controle o que vai nos apresentar, mas a gente tem controle da forma como a gente pode lidar com essas dificuldades e essas nossas fragilidades emocionais. E a aromaterapia é um apoio diferenciado, quando pode respeitar a individualidade de cada um, pois o que serve para um necessariamente não vai servir para todos de uma maneira igual. E tem um fator positivo, sabe, no uso da aromaterapia, que ela não causa dependência, nem física, nem mental, nem emocional, pois pelo contrário, o corpo naturalmente começa a não sentir mais a necessidade do uso dos óleos da forma como a pessoa começou. E quando ela menos percebe, ela já não está usando, já não está
sentindo a necessidade dos óleos essenciais e sem perder todo o ganho que ele teve. E aqui resta falar as formas, né, como a gente pode usar a aromaterapia, né, que é na massagem, na aromatização ambiental, banhos, inalação, enfim. Escolha qual é a sua melhor forma, escolha com seu terapeuta qual é a forma que mais traz sentido e segurança para você trabalhar. Hoje eu fico por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.